Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Não se perca! Hoje é quinta-feira, deixa eu conferir para ver se eu também não me perdi. Quinta-feira, né? Depois aí das festividades de fim de ano, a gente vai aos poucos entrando na nossa realidade novamente. O São Paulo que volta a entrar em campo no próximo dia 15, né? Contra o Cruzeiro, pela FC Series. No dia 8, os jogadores vão se apresentar para a pré-temporada. E aí o São Paulo vai começar também o seu 2025 e a gente vai começar a voltar às normalidades do futebol, um pouquinho deixando de lado o mercado. Mas por enquanto o mercado está bem agitado. São Paulo ainda que só fechou com o Oscar, tenta buscar aí outras peças, outros nomes, principalmente para agradar os desejos não só do técnico Luiz Ubeldia, mas também do seu departamento de futebol. Bora trazer algumas informações importantes. A gente vai começar com o Rodriguinho, informação lá do UOL, que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui. O Rodriguinho, o São Paulo decidiu que ele fica no São Paulo, pelo menos neste início de temporada. O que aconteceu? O jogador, né, ele terminou a temporada praticamente fora dos planos, porque era um atleta que não vinha jogando, que não vinha tendo espaço. O Rodriguinho é um caso peculiar, porque nos treinamentos ele é muito bom. Ele sempre se destaca, ele demonstra um talento fora do comum. Porque se você fazer uma pesquisa rápida, vocês vão lembrar, o Rogério Ceni, inúmeros elogios ao Rodriguinho. Dorival Júnior, inúmeros elogios ao Rodriguinho. Carpini, inúmeros elogios ao Rodriguinho. Tanto é que o Carpini gostaria de ter levado o Rodriguinho para o Vitória. E a mesma coisa com o Zubeldia. Porém, ele não joga, né? Acaba não tendo oportunidades de fato de acabar jogando, e é o que deve pelo menos acontecer no início de 2025 aqui nessa temporada. Ele deve ter poucos minutos, mas ter alguma minutagem contra o Cruzeiro. Ele deve fazer parte daquela delegação de 10 a 12 atletas que vão voltar antes do segundo confronto da FC Series contra o Flamengo, para se preparar para a estreia do São Paulo no Paulistão. A estreia do São Paulo será na segunda rodada, a primeira acabou sendo adiada. E aí o Rodriguinho deve ter oportunidade de jogar como titular, pelo menos nesse jogo do Paulistão, e ter oportunidades ali no estadual para demonstrar serviço. O staff do jogador até tentou, né, algumas possibilidades, mas por conta dessa falta de minutagem dele, acabou não tendo a perspectiva de conseguir bons projetos para o Rodriguinho. E o próprio Vitória, foi um pedido do Carpini a contratação do Rodriguinho por lá, porém a diretoria do Vitória prefere neste momento focar em outros nomes que vão resolver o problema e não serem apostas, como no caso seriam o Rodriguinho. E o próprio Carpini também entendeu isso, tanto que o Rato, por exemplo, é um cenário diferente, né, do Rodriguinho, é um cara que já chegaria mais pronto. Então a diretoria do Vitória está focando mais nesse momento de nomes que vão de fato ser mais certezas do que apostas, como seria o Rodriguinho. E aí agora ele vai ter essa oportunidade de jogar, né, com o técnico Zubeldia, para demonstrar serviço, para mostrar que realmente ele pode continuar ou melhorar a sua situação no mercado da bola, né? Por mais que, se ele tem aí algumas oportunidades, por mais que ele não acabe agradando o Zubeldia, mas ele pode acabar agradando o mercado, para o mercado olhar e falar, olha, esse cara foi bem aqui nos jogos do São Paulo, será que não vale um empréstimo, alguma tentativa nesse sentido? Mas fato é que o Rodriguinho, que estava meio que na lista de jogadores que seriam negociados, iriam abrir espaço para folha salarial, o Rodriguinho foi retirado. Ele vai ter algumas oportunidades, até porque ele se assemelha, o que diferenciou também esse cenário do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele é um meia que ele pode fazer um 10, mas ele não é completamente um 10. Ele pode fazer o lado do campo, mas ele também não é um jogador de lado do campo. Só que na avaliação interna, lá da diretoria do São Paulo, da comissão técnica e tudo, quem o Rodriguinho se assemelharia na próxima temporada? Ao Oscar. Falam-se que é bem parecido o estilo de jogo.
Claro, eles têm as suas diferenças como atletas, mas eles são jogadores que podem fazer as mesmas funções, que se assemelham muito ao desempenho dentro de campo. O Oscar, a gente pode colocar o Oscar como um camisa 10, mas o Oscar não é aquele camisa 10 clássico que fica paradão lá e que organiza jogo. Mas ele pode fazer o meia pelo lado, que é o que ele deve fazer com o São Paulo, ele deve fazer um meia mais pela esquerda caindo por dentro, que o Rodriguinho também pode fazer. Então, por essa familiaridade, por essa aproximação que o Rodriguinho teria com o Oscar, facilitou também na análise pensar, olha, acho que a gente pode maturar esse cara aqui, vamos dar uma segurada, vamos ver no comecinho aqui no estadual, outros atletas também já estão de saída, então vamos dar uma segurada nele para ver se ele de fato pode exercer uma função importante aqui no São Paulo. Então foram esses os fatores que fizeram com que o Rodriguinho permanecesse no São Paulo, pelo menos neste início de temporada, tá bom? Deixa nos comentários o que você acha do Rodriguinho, se você acha que ele vai conseguir ter oportunidades e convencer dentro de campo. Pra gente continuar, vamos repercutir aqui uma historinha da Sky Sports, né? Ela divulgou uma matéria de um jornalista lá na Sky Sports, divulgou que são 6 clubes interessados na contratação do Almiron. O Almiron, ele é um meia pelo lado do campo, atua preferencialmente pela direita, mas pode também tranquilamente fazer o lado esquerdo do campo. Ele é lateral, ele é um meia assim de beirada mesmo, quase que um ponta. É um jogador habilidoso, é titular lá da seleção do Paraguai, é convocado frequentemente junto com o Bobadilla, por exemplo. E ele não tem tido minutos lá no Newcastle. Ele já chegou a ser titular absoluto, porém nessa temporada ele foi perdendo espaço. Então ele foi meio que colocado no mercado. Primeiro ponto, que o Newcastle pede uma bala por ele, né? Ele tem 30 anos, o Newcastle está pedindo algo em torno de 36 a 40 milhões de reais pelo jogador, o que já meio que inviabilizaria qualquer possibilidade do São Paulo. Mas a Sky Sports trouxe que Palmeiras, Botafogo, outras equipes do futebol brasileiro, além do Charlotte dos Estados Unidos e o Olympiacos da Grécia, estariam interessados na contratação do Almiron. Fui perguntar para algumas pessoas do departamento de futebol do São Paulo e me afirmaram que não há nenhuma possibilidade nesse momento, que não foi o nome que o São Paulo procurou ou sequer sondou em algum momento. O que pode ter acontecido é o São Paulo ter sido colocado aí para dar uma valorizada no atleta e tudo, mas que o São Paulo alega que ele sequer foi oferecido de fato para análise do São Paulo. Então a gente pode considerar que pelo menos neste momento o Almiron não faz parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada. O Almiron ainda é um jogador que é valorizado, né? Como eu disse, 40 milhões, 36 milhões de reais ali para um jogador, ele já seria a maior contratação da história do São Paulo. Então o São Paulo, neste momento, o São Paulo não tem caixa, não tem dinheiro em caixa para fazer esses investimentos, tanto que está buscando jogadores ou que estão livres no mercado ou alguma situação de troca. Então quando vocês verem alguma situação assim de o São Paulo pode comprar tal jogador, desconfiem, porque de fato o São Paulo não tem dinheiro em caixa. Eu sempre pergunto e a resposta é sempre a mesma: não temos dinheiro em caixa. Então vamos procurar ser criativos no mercado. A gente está buscando ser criativo, a gente está tentando alternativas. É sempre essa conversa quando se trata de reforços no São Paulo. Então a gente pode considerar que o Almiron não é um nome que o São Paulo deve buscar, pelo menos neste primeiro momento, tá bom? Pra gente continuar, Yamal Lewis não é mais jogador do São Paulo, né? Não é uma história velha, é que neste dia 1 de janeiro foi a oficialização de fato, a rescisão de contrato de maneira oficial. O Yamal, ele teve um probleminha no tornozelo, já era um problema que ele já tinha há alguns meses, porém ele conseguia, né, determinados momentos continuar jogando, porém era algo que incomodava bastante e se agravou quando ele foi convocado na última data FIFA em novembro lá para a seleção da Irlanda do Norte. Lá mesmo ele sequer atuou, voltou para fazer o tratamento, e aí o São Paulo, junto com o atleta e o Newcastle, ficaram observando. Será que vão fazer um tratamento conservador? Como que vai ser essa situação? E optaram pela cirurgia. A cirurgia vai tirar o Yamal pelos próximos 6 meses, basicamente, em média ali. Então é o mesmo período de contrato que ele teria com o São Paulo, e então o São Paulo e o Newcastle entraram em um acordo para rescisão de contrato do atleta, para ele fazer todo o tratamento lá na Inglaterra e depois definir o seu destino, começar a fazer a sua recuperação. Ele até
publicou uma mensagem, né, nas redes sociais bem frustrado, né? Deu para ver nas palavras do Yamal de que ele ficou bem chateado com essa situação, que ele queria mesmo, de fato, fazer valer com a camisa do São Paulo. Era uma experiência incrível para ele, mas dentro de campo ele teve poucos minutos e não pôde ajudar o São Paulo na maneira que até ele esperava. Então o Yamal é mais um jogador aí da lista de dispensas do São Paulo, não jogará mais com a camisa tricolor. A camisa 3, que era a sua camisa, já não será mais utilizada na próxima temporada. Para a gente continuar, vamos falar sobre Thiago Mendes, né? Vamos trazer alguns bastidores em relação ao Thiago. O Thiago Mendes, a situação está bem clara, e ela é uma situação que é bem parecida há alguns meses já. O Thiago e o São Paulo, ele já tem um acordo muito bem estabelecido. São 3 anos de contrato, valores de luvas, de salários, são muito bem estabelecidos, já estão bem claros para todas as partes. E de lá para cá não houve uma modificação em relação a esses valores. O que resta, o São Paulo, ele tá muito no sentido de que, ó, eu não tenho muito o que fazer aqui, porque você tem um contrato acabando com o Al Rayyan. Eu gostaria que vocês conseguissem essa liberação do Al Rayyan, pra gente entender o que o Al Rayyan precisa. O Al Rayyan tá, por exemplo, buscando o Gregore. Digamos que eles consigam a contratação. Agora o Al Rayyan não quer nada, eles podem rescindir o contrato. Eu rescindo aqui e a gente fecha? Beleza. Ó, o Al Rayyan pediu 1 milhão de euros. Vocês estão dispostos a pagar? Olha, a gente aperta aqui, mas a gente consegue parcelado. Vê aí. Ó, consegue parcelado, Al Rayyan? Podemos fazer. Ó, eles conseguem, então vamos fechar o acordo. Então, ó, querem 5 milhões de euros para liberar agora. Você pode falar, não, obrigado. Vamos assinar um pré-contrato aqui para você vir no meio do ano. Então, esse cenário está bem estabelecido pro São Paulo. Na visão da diretoria, por mais que o jogador tenha contrato, o São Paulo não tem muito o que conversar com o Al Rayyan, porque na visão da diretoria, o São Paulo não tem que negociar com o clube, sendo que ele não tem dinheiro, ele não tem poder de barganha. Então ele não pode chegar e falar, ô Al Rayyan, tudo bem? Libera o Thiago Mendes de graça aí para mim, rescinde o contrato dele pra gente fechar. Então o São Paulo entende que é uma situação de staff, jogador, para resolver com o Al Rayyan. Então por isso que o São Paulo tá meio que no stand-by, tá meio paradão, assim, esperando a movimentação. Para que quando chegar, por exemplo, o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Thiago, fala, ó, São Paulo, eu acertei aqui a rescisão, falta só assinar a rescisão, mas eles toparam. Assinando aqui, eu fecho com vocês? Fecho, então beleza, assinei a rescisão, bora Thiago, bora pro Brasil, bora vestir as cores do São Paulo. E aí o Thiago, na visão do São Paulo não pretendia ir ao mercado por um volante, mas entende que o Thiago seria um extra classe, seria um jogador que poderia agregar muito ao elenco. Então por isso que faria esticaria um pouquinho a corda, mesmo não buscando um volante para a contratação do Thiago, porque ele poderia agregar bastante ali no elenco. Então é mais ou menos nesse cenário que tá o Thiago Mendes neste momento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ótima quinta-feira para todo mundo. Bom dia 2 de janeiro. Aproveitem. Até a próxima. Tchau.